Um dos pontos que estamos tanto falando é a questão da modernidade da agricultura, mas acima de tudo, ela deve ser sustentável. Por isso, nós já vamos passar para o nosso próximo painel, que vai tratar sobre os modelos de produção sustentável e de baixas emissões, que terá então como participante o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Renato Jaime, e Marli Santos, diretora de Instrumentos e Gestão Ambiental, doutora em Desenvolvimento Sustentável, e online também conosco estará o Daniel Nepstad, presidente e diretor executivo do Earth Innovation Institute. Então, Marli, eu vou passar a bola para você aí no outro estúdio para dar continuidade e falar desse tema que é tão importante para nós, questão de sustentabilidade e modernidade no agronegócio. Obrigada por abrir esse espaço para a gente. A gente tem um grande desafio pela frente. Imagina uma coisa, o que é ser sustentável? A gente tem aqui alguns itens que são sustentáveis ao longo do tempo. Por exemplo, a pobreza. A pobreza ao longo do tempo, desde antes de Cristo, você tem pobres. Então, o que é uma agricultura, o que é um agronegócio sustentável? É isso que a gente tem que discutir aqui. E também entender o que é baixa emissão. Baixas emissões dos gases do efeito estufa. Esse é o grande desafio para levar essa mensagem ao produtor rural. Nós temos aqui uma pessoa que vai nos ajudar a entender melhor isso. E por que é que o mercado internacional de commodities, da produção agrícola, especialmente do estado do Tocantins, que é uma produção, está procurando uma produção que seja sustentável. Não pode ser só sustentável ao longo do tempo, como foi um exemplo que eu mencionei, a pobreza. Ela tem que trazer garantia de que os serviços ambientais produzidos pela natureza, eles realmente aconteçam. Que serviços são esses? É o serviço do clima, um microclima agradável, da polinização, da água doce, da produção do solo agricultável e fértil. Então a gente tem todo esse espaço para a gente poder trabalhar e discutir dentro de uma produção sustentável. Ela vai ser sustentável a partir do momento que ela permita que esses serviços ambientais sejam garantidos e produzidos, e que ela também possa ser sustentável ao longo do tempo. E quem vai nos ajudar a trabalhar e debater esse assunto é o Daniel Nepstad. O Daniel trabalhou mais de 27 anos na Amazônia brasileira. Ele está hoje em São Francisco, 4 horas a menos do que o estado de Tocantins. E ele vai trazer esse desafio da sustentabilidade para a gente poder entender e também para que a gente possa perceber se isso é um pulo do gato para o produtor rural, em que ele vai conseguir também obter recursos financeiros dessa produção sustentável, e também debater por que o mercado quer tanto essa sustentabilidade. E é isso que a gente vai ouvir aqui agora, o Daniel, para que ele possa nos trazer informações sobre essas questões. Daniel, com você aí. Marli, muito obrigado. Obrigado pelo convite, secretário. É uma honra muito grande estar nesse painel com vocês. Esse assunto é muito especial para mim e para nós no Earth Innovation Institute. E eu queria começar minha fala frisando esse momento histórico em que estamos. Acho que estamos saindo de uma década com muita pressão em cima do produtor
em cima da empresa do agro para parar de desmatar, para ser mais sustentável. E ainda no ano 2020, aquele produtor que tem cerrado ou floresta que vai além do Código Florestal não fica melhor no quadro econômico, né? O valor da terra talvez é menor, é mais difícil conseguir garantia para tirar empréstimo do banco. Então, nós não conseguimos, nós global, traduzir esse grande desempenho de conservação, de sustentabilidade em lucro, em incentivos econômicos. E a nossa expectativa é que essa década nova vai trazer esses incentivos. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Então, eu vou passar para algumas slides que eu preparei para ajudar na minha apresentação. Isso. Então, já pode passar Tocantins navegando rumo a um agronegócio moderno e sustentável, né? Infelizmente, esse campo é Mato Grosso, não é em Tocantins, que eu tirei, quando eu tirei essa foto. Próximo, por favor. Alguns temas que eu queria tocar hoje, né? Foi muito bem resumido, acho que a situação de sustentabilidade que a Marli deu. Entre os serviços ambientais que poderia trazer essa cenoura que falta, essa falta de incentivos positivos para o produtor, é o carbono. Então, eu queria entrar um pouco nisso aí. Água é com certeza outro serviço ambiental enorme que vai depender do bom manejo da fazenda, do solo, da vegetação, mas eu queria focar hoje um pouco carbono, porque acho que Tocantins está com a faca queijo na mão para aproveitar esse momento. Próximo. Primeiro, nos últimos 2 ou 3 anos, tem uma mobilização global em volta da questão de mudança climática. Nós sabemos, a partir do estudo do IPCC de 2018, que temos que reduzir mais ou menos a metade das emissões anuais, ainda não, obrigado, até 2030. Cortar pela metade, né? Aí entra a questão de florestas tropicais, incluindo o cerrado, né? Quase um quinto dessa redução poderia ser alcançada através da redução de desmatamento e aumento de recupero florestal, regeneração florestal. E Brasil está na vanguarda dessa possibilidade, tá? Próximo. O problema é que, como eu mencionei, com toda essa mobilização em volta da questão de desmatamento, muitas empresas reagindo à pressão, às campanhas feitas pelas ONGs, como o Greenpeace, como o Mighty Earth, apesar desses compromissos das empresas, não está tendo parcerias suficientes, né? Tem quase 500 empresas que falaram não vão mais comprar soja ou carne ou óleo de palma, etc., que está associado com a corte de derrubada de floresta. Só que apenas 5 dessas empresas fecharam parcerias factíveis com os governos subnacionais, por exemplo, o governo Tocantins, que estão também com compromisso para abordar a questão de florestas, né? Então, não, tem alguma coisa faltando aqui. Cadê as parcerias? Cadê? Próximo. Se for visto no mapa, todas essas áreas verdes são, e Tocantins está aí, né? São estados que assumiram compromissos formais para reduzir desmatamento. Desmatamento zero, não. Reduzir. Né? Aquelas de rocha são aquelas que têm parcerias formais com empresas para esse fim. Então, é muito pouco. Próximo.
Olhando, então, a parte de amarelo é o corte de cerrado, de vermelho é a parte de floresta, bioma Amazônia, do Tocantins. Tocantins está indo bem, reduziu o desmatamento, reduziu a perda. Isso deve traduzir em mais parcerias, deve abrir mercados, está conseguindo, em grande escala, solucionar essa dimensão da sustentabilidade. E estou dando também esse link para o website Forest Champions. Tocantins é um campeão das florestas tropicais, são 10 até agora, né? Isso foi anunciado em Madrid em dezembro. Eu vou voltar para essa questão, o que significa que Tocantins, o estado inteiro, é campeão de florestas. Próximo. Em termos de emissões, essas são as emissões de CO2 que vão para a atmosfera com a corte, o desmatamento do cerrado e da floresta da Amazônia. Agora, calculando o que isso significa em termos de reduções ou emissões evitadas, próximos slides, Tocantins tem por volta de 140 milhões de toneladas de CO2. Se for traduzido $10 por tonelado, é $1,5 bilhão de dólares, né? E o problema é, com todas essas reduções, até agora, em todo o Brasil, apenas 4% das reduções alcançadas, mais de 7 bilhões, foram compensadas, né? E eis a questão, porque tem sinais de que esse quadro poderia mudar. E Tocantins poderia traduzir esse ativo ambiental em bom negócio, em incentivos positivos. Próximo. São 3 maneiras que eu queria tocar rapidinho, sem gastar muito tempo para ter tempo para debate e perguntas, etc. Um é que está surgindo um mercado voluntário de offsets. E esses offsets poderiam entrar em Tocantins, gerando incentivos para aqueles produtores que estão no caminho da sustentabilidade, para comunidades, para empresas, para municípios. Tem também a possibilidade de Tocantins oferecer commodities, carbono neutro. Tem sinais de que essa demanda vai aumentar muito rápido, começando na Europa, né? Em terceiro lugar, a possibilidade de Tocantins embutir esse sucesso para fazer do Estado um bom lugar para investir, um bom lugar para comprar, quer dizer, para fazer parte da vanguarda das regiões que estão caminhando para economias de baixo carbono e de sustentabilidade. Próximo. Primeiro, o que falta para Tocantins poder traduzir esses 140 milhões de toneladas em negócio? Um é a possibilidade de Tocantins ser quase uma certificação, só que do estado inteiro. Tem um padrão de floresta tropical finalizado em Califórnia no ano passado, e Tocantins está bem na frente daqueles estados prontos para conseguir essa verificação. Outra é para concluir o Sistema Nacional de Offset, dando liberdade para os estados vender, uma vez verificado com esses padrões. E tem outros além de Califórnia. E, finalmente, o Estado teria que ter um mecanismo para receber esses investimentos e entregar para aqueles produtores que estão fazendo o serviço certo. Tá? Próximo. Isso é só uma amostra. Aqui em Califórnia tem mais de 150 empresas que se declararam clima neutro e agora estão querendo comprar offsets. Nós estimamos que nos próximos 2 a 3 anos, o Brasil poderia captar mais de $1 bilhão de investimentos em offsets. E tem os megas, né? Microsoft não vai ser clima neutro, vai ser clima negativo até 2050. E eles estão super interessados em investir em carbono florestal, tá?
Salesforce, da mesma coisa. Amazon, da mesma coisa, tá? Então, é um movimento que está estourando, criando uma demanda para quem tem reduções de emissões verificadas. Próximo. E carbono neutro. Não tem tempo para eu entrar em detalhes com isso, mas conversando uma vez com a ministra Tereza Cristina, começamos a discutir a possibilidade de Brasil traduzir todos os avanços na redução de desmatamento, por exemplo, na sua marca legal nacional ao nível estadual, como a Tocantins tem, em um novo produto, um produto de commodity de carbono neutro. A ideia básica é mensurar as emissões associadas com a produção de soja, no caso, reduzir o máximo dentro da fazenda e compensar o resto com esses offsets que Tocantins tem. Então, esse é um grupo de trabalho avançando e se Tocantins tiver interesse, eu acho um caminho interessante. Como falei, falta definir com clareza o tamanho do mercado para esse tipo de produto. Próximo. E, por terceiro, a ideia de que Tocantins, como estado inteiro, se torna um lugar bom para negócio, bom para investimento na agricultura, no agronegócio. Eu acho que a iniciativa Tocantins 2020-40 é fabulosa nesse sentido, pactuado entre vários secretários, vários setores, deixando claro as metas e os mecanismos para reduzir os riscos para fazer negócio no estado, né? Será que Tocantins, como campeão da floresta, como eu já falei, poderia se tornar um porto seguro? Empresas que trabalham em parceria com Tocantins ficam isentos, ficam blindadas de campanhas de fora, de ONGs, né? Estamos negociando isso com o Greenpeace, com outras ONGs, para reconhecer aqueles estados que estão fazendo passos concretos para a sustentabilidade e as empresas devem estar voando em cima desses estados para fazer negócio, em vez de esperar o tal do desmatamento zero, né? Que está lá na frente, talvez, mas... E, por fim, esse investimento que Tocantins já está fazendo em fazer a regulamentação mais eficiente, né? Em reduzir o tempo para fazer operações de negócio, para reduzir as taxas, né? Para simplificar o processo de licenciamento ambiental, né? Tudo isso vai atrair parceiros para o Estado. Próximo. Por fim, só para captar essa ideia que está embutido nessa iniciativa de campeões que lançamos em Madrid, e a ideia de que o Estado tem que estar recebendo benefícios e reconhecimento em cada etapa dessa viagem para a sustentabilidade. Senão, não dá para exigir a perfeição hoje sem investir, né? Sem colaborar. Então, a ideia dessa iniciativa é exatamente isso, e eu fico super feliz que o governo de Tocantins está na liderança como campeão e também com todas as suas iniciativas de caminhar para a sustentabilidade, porque sustentabilidade tem que se traduzir em bom negócio, senão não vai ganhar escala. Próximo. Por fim, muito obrigado pelo esse tempo, pelo esse convite para participar do AgroTeens, e é isso. Obrigado. Daniel, veja só, o Tocantins já fez um dever de casa. Nós, de 2006 até 2017, nós temos esses 640 milhões de toneladas de CO2 que nós deixamos de emitir em função da redução do desmatamento. Isso que você falou. Mas será que, mesmo num cenário pós-pandemia,
essas empresas estarão interessadas em compensar o Estado por essa redução do desmatamento? Eu acho que essas empresas estão muito preocupadas em como os mercados estão mudando. Eu recebi um convite do Bill Gates, do Microsoft, né? Ele queria entender por que florestas tropicais são tão importantes para resolver a mudança climática. Então, ele, como bilionário, como fundador da Microsoft, está olhando lá na frente. Ele quer saber que tipo de investimento na Amazônia poderia liberar essa solução, né? Foi eu e mais 2 cientistas falando com o Gates durante 2 horas e fiquei impressionado como, além de pandemia, onde ele está enfocado hoje, né, existe essa preocupação. Então, a meu ver, essa pandemia COVID é uma etapa, aliás, para outra mobilização global maior para a mudança climática. Eu acho que as empresas estão saindo dessa pandemia até mais preocupado em esse processo de ficar clima neutro. Aí que a gente pode ser um exemplo. Nós temos a estratégia Tocantins 2020-2040, que foca em assuntos ambientais, ou seja, nós temos uma estratégia de investimento na área ambiental, na área de infraestrutura, na área social e na área de produção agropecuária. Seriam os grandes eixos prioritários para os investimentos. E esse grande eixo é investimentos com recursos que podem vir dessas empresas que estejam dispostas a investir. E aí eu queria ouvir agora do secretário como é que vai funcionar essa estratégia 2020-2040. Bom, boa tarde a todos. Daniel, muito obrigado aí pela sua contribuição, sua colaboração com o estado do Tocantins, com o Brasil e principalmente por estar presente aí na primeira feira de agronegócios realizada de forma virtual, que é uma inovação para nós e principalmente para o Brasil e coloca o Tocantins numa posição de destaque em relação aos nossos desafios. É importante que a gente busque esse equilíbrio econômico, social e crie um ambiente para que os negócios, para que os investimentos venham para o estado do Tocantins, que já está cumprindo a legislação, já está cumprindo o seu papel como um dos estados que fazem parte desse grupo aí dos campeões de florestas, né, que é um compromisso do governo do estado. E justamente a gente busca esse equilíbrio, esse novo cenário a partir de agora. Eu acho que essa feira ela traduz muito a expectativa do mercado, a expectativa do produtor, de quem está fazendo investimento no estado do Tocantins e dizer que nós estamos cumprindo a nossa parte, que vai desde criar esse cenário adequado para que hajam os investimentos na área de desenvolvimento de negócio e principalmente dentro do conceito de preservação. Então, eu acho que os próximos passos têm que ser dados a partir de agora, numa ação coordenada entre várias áreas do poder público, no caso do estado do Tocantins, que envolve aí todos os segmentos ligados ao agronegócio e aquilo que é a identidade do estado do Tocantins, que é também produzir com sustentabilidade, com equilíbrio, gerando igualdade social e principalmente gerando oportunidades para que haja cada vez mais investimentos no Tocantins, que está no centro do país, numa região estratégica, e muitos projetos de infraestrutura do próprio governo do estado, do governo federal também e outras instituições visam tornar o Tocantins um ambiente adequado para atrair esses investimentos.
A gente tem até, secretário, bom lembrar, um dos passos para que o Tocantins seja um espaço bom para investimento é a desburocratização do licenciamento ambiental, que a Secretaria do Meio Ambiente e o Tocantins, em conjunto, estamos trabalhando para que isso seja ainda em 2020 uma realidade, não é? Isso é importante, já estão se discutindo dentro das câmaras e das várias instâncias do Conselho Estadual de Meio Ambiente, quais são as propostas para que isso seja feito de forma simplificada, focando na desburocratização do que a legislação talvez atrasa. Não é justificável uma licença ambiental demorar 2 anos e às vezes o produtor com investimento, o banco com o recurso ali para liberar, para gerar renda, gerar emprego, por causa disso. Então já tem aí todo um trabalho, Naturatins, através do presidente Sebastião Albuquerque, tem feito um trabalho assim, muito importante de que a gente possa simplificar todos esses processos administrativos e gerar aí o desenvolvimento que o Tocantins tanto precisa. Nós temos ainda mais algum tempo? 5 minutos. Então vamos trabalhar agora numa expectativa que os produtores rurais têm. Nós estamos falando de offset, de redução do desmatamento e com isso redução das emissões dos gases do efeito estufa. E estamos falando em remunerá-los para isso. Não só a eles, mas de uma forma jurisdicional, remunerar o Estado do Tocantins e com isso ter uma repartição de benefícios pelo trabalho feito, que nós já temos um trabalho feito de 2016 a 2017, aí de 140 milhões de toneladas de CO2 que deixamos de emitir. Como que você vê, Daniel, essa possibilidade? Nós já temos uma estrutura desenhada para receber esses recursos, estamos nos habilitando junto ao governo federal, a CONARED, para que o Estado possa receber esses recursos e entrar nesse mercado internacional. Você tem algum exemplo para nos dizer de estados brasileiros que conseguiram fazer esse tipo de transação? Olha, uma excelente pergunta, Marli. Por enquanto, 2 estados da Amazônia brasileira conseguiram contratos para pagar suas reduções, né? Acre está no 2º contrato e Mato Grosso entrou no 1º contrato deles, todos com o programa Hedge Early Movers, que é governo de Alemanha e agora governo de Reino Unido. E Mato Grosso vai receber 50 milhões de euros, se conseguir manter desmatamento embaixo do nível definido, né? Isso representa menos de 1% das reduções alcançadas em Mato Grosso. Quer dizer, então, não é um mecanismo de mercado, mas é o mais próximo que tem. Uma coisa que faltou até agora é o padrão. Então, agora, Califórnia aprovando esse padrão, que teve a participação dos estados brasileiros, tem um mecanismo para dizer quais estados estão prontos para entrar nesse mercado. E tem um investidor que pediu ajuda nossa. Eles querem fazer um investimento de 100 milhões de dólares para compra de reduções, offsets, de um estado brasileiro quando tiver verificado. Então, acho que o mercado está ali. Falta essa verificação com o estado, o padrão, e definir as regras, quem vai, como você falou, né, essa alocação dos benefícios para garantir que os produtores, as comunidades, etc., que merecem esse incentivo estão recebendo. Então, acho que falta pouco.
Vamos ser otimistas, mas a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente começa a conversar sobre gases do efeito estufa, que é algo que a gente não vê, não sente cheiro e não sabe como o mercado vai reagir a nos remunerar por isso, seja ele via offset, que é de privado para privado, ou via jurisdicional de governo, a gente sente uma certa descrença dos produtores rurais. Por que eu vou deixar desmatar se eu sou acostumada a vender soja? Agora eu vou vender um carbono que eu não sei como é que é, e a gente tem que pensar que é um mercado. E o que o mercado exige? Tem que ter um comprador, tem que ter um vendedor, tem que alguém verificar se esse produto está sendo garantido, as verificações, medir, verificar e reportar. Então é como se fosse um mercado, só que a gente está trabalhando com algo que é difícil de mensurar. Então, como é que a gente vai romper essa cultura do produtor rural de achar que ele só consegue vender aquilo que é palpável? Como que a gente pode entrar? Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é offset, outra coisa é pagamento por resultados. Mas como é que o produtor vai entrar nessa ideia e começar a pensar em trabalhar a redução do desmatamento ou evitar essas emissões se ele não consegue pensar em algo que não seja palpável, como uma tonelada de soja ou uma tonelada de arroz ou uma arroba de boi? Como é que a gente pode ver isso, Daniel? Outra pergunta perfeita, Marli. Eu acho que temos uma agenda urgente, que é de traduzir esse mercado que está estourando em benefícios e pagamentos para produtores. Talvez comece com aquele produtor que tem um ativo de reserva legal, né? Ou que já está começando a implementar o PRA, que está indo antes do prazo. Para premiar e reconhecer esses produtores, acho que quando começa a fluir realmente dinheiro para reconhecer conservação florestal ao nível de propriedade, eu acho que vai ser uma bola de neve que vai crescer muito rápido, né? Mas hoje em dia não tem, como você falou, né? E produtores estão esperando 11 anos, pelo menos, né? Para ver a sua reserva legal, principalmente o ativo florestal, traduzir em valor, né? Que hoje não tem. Então, eu entendo a frustração dos produtores, eu falo com muitos produtores, e eu acho que pode ter alguma coisa interessante dentro de um ano, e Tocantins está super bem posicionado para isso acontecer, para o produtor de Tocantins receber remuneração. Vamos torcer por isso, né? Secretário, uma última palavra para a gente encerrar aqui. O nosso grande desafio é habilitar o Tocantins para receber esse tipo de recurso. Um segundo desafio é desburocratizar e trabalhar a estratégia 2040. O que o senhor destaca como um papel fundamental do protagonismo do Tocantins nessa área? Eu acho que o que é importante ressaltar e colocar é que o Tocantins já iniciou todo esse processo. É claro que temos uma caminhada ainda pela frente, que vai desde também a regulamentação federal para essas operações e para esse crédito via direto para o estado do Tocantins. E o que a gente quer deixar é que nós estamos preparados já com os processos de criar essa condição para que hajam esses investimentos e cumprindo aí a nossa parte em termos de legislação e deixar esse ambiente propício para que a gente possa alcançar esses resultados alcançados. Então, acho que o desafio de todos nós tocantinenses, principalmente
das empresas, do setor produtivo e de todo mundo que vai ter o grande benefício dentro daquela linha de buscarmos o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, trabalharmos também muito forte nas questões ambiental, que vai desde a proteção das comunidades tradicionais e políticas públicas para ajudar o pequeno produtor, né, em todas as suas dificuldades e anseios e expectativas, e principalmente um papel que o governo do estado tem feito, que é de criar a infraestrutura adequada, seja através da recuperação de rodovias, pavimentação e criação de novos canais de logística para que a gente possa também ter o escoamento da produção. Então é isso, está aí o grande desafio para todos nós. Quero mais uma vez registrar aqui o reconhecimento aí ao secretário César Halum pela iniciativa da Agroteams, que é uma feira internacional hoje do Brasil para o mundo, e estamos juntos aí nessa missão de buscarmos aí a sustentabilidade. Muito obrigado. Bom, a gente tem aqui também, quando a gente pensa no recurso de pagamento por resultado da redução das emissões ou redução do desmatamento, a gente tem aí uma questão de salvaguarda, que é fazer com que o recurso disso chegue também ao pequeno produtor rural, àquele agricultor familiar, ao quilombola, ao ribeirinho, à comunidade indígena, e que a gente possa beneficiá-los com esse tipo de recurso. Mas quando a gente trabalha a estratégia 2020-2040 para o estado do Tocantins, a gente trabalha também com agronegócio, ou seja, também remunerar o setor privado, o agronegócio como um todo, e trabalhar no eixo da infraestrutura, do meio ambiente, junto com aquele eixo social que eu mencionei antes, que seriam dos ribeirinhos, quilombolas, pequenos produtores. Esse é o grande desafio do Estado nesta agenda, quando a gente fala de uma produção sustentável e de remuneração pela sustentabilidade dessa produção. E o que a gente percebe daqui para frente é que a gente vai ter muitas parcerias e vamos precisar muito, Daniel, da contribuição da sua equipe, para que a gente possa realmente firmar o Tocantins como um campeão da floresta e que a estratégia Tocantins 2040 possa ser também um exemplo para a região norte brasileira, para a Amazônia brasileira, e o Tocantins consiga fazer com que todo o esforço do produtor rural para uma produção sustentável e que seja de baixas emissões, retorne de forma não só financeira, mas também na tradução de bons negócios para o Estado como um todo, né? A gente quer agradecer aqui a participação e chamar o produtor. Venha com a gente, vamos fazer essa transição para a sustentabilidade. Muito obrigada.